Prezados alunos, eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos ver a imunização na infância. Vamos compartilhar, então, os slides. Então, nós vamos ver a imunização na infância, da disciplina de imunização na prática. Qual o objetivo da imunização na infância? O objetivo de imunizar uma criança é prover a aquisição ativa pela criança de proteção imunológica contra doenças infecciosas, para protegê-la de contrair doenças que são passíveis de imunização. O Brasil tem o Programa Nacional de Imunização, que foi criado em 1973 pelo Ministério da Saúde. É um dos programas mais bem-sucedidos do Brasil em termos de saúde pública. O objetivo desse programa é oferecer todas as vacinas com qualidade para todas as crianças que nascem anualmente em nosso país, tentando alcançar coberturas vacinais de 100% de forma homogênea em todos os municípios e em todos os bairros, ou seja, para todas as crianças nascidas no país. O Programa Nacional de Imunização tem como objetivo prover a imunização. O Programa Nacional do Brasil disponibiliza atualmente mais de 300 milhões de doses de 44 imunobiológicos. Dentre esses imunobiológicos, nós temos vacinas, temos soros e temos anticorpos específicos para algumas doenças. A infraestrutura nacional do Programa Nacional de Imunização tem 34 mil salas de vacinação, 42 centros de referência em imunobiológicos especiais e utiliza como estratégias o esquema de vacinação de rotina, as campanhas específicas, como, por exemplo, a da poliomielite, do sarampo, bloqueios vacinais, que significa que quando tem uma doença passível de imunização e tem um caso de uma doença em uma determinada pessoa, o Serviço de Saúde faz vacina tentando bloquear todos os contactantes daquele indivíduo que manifestou a doença. Então, fazendo um bloqueio vacinal para impedir o espalhamento da doença entre os contactantes daquele indivíduo. E ações extramuros, ou seja, quando se vacina em locais específicos, por exemplo, em prisões, em universidades, em escolas, procurando vacinar grupos, aumentar o esquema de vacinação em grupos específicos de indivíduos. Nesse programa, a inserção de um novo imunobiológico ocorre baseado e o estabelecimento de novos grupos populacionais, então, indicação de um novo imunobiológico e para quem ele vai ser aplicado, é sempre respaldado em bases técnicas e científicas, baseado em evidência epidemiológica da doença no local, a eficácia e a segurança da vacina disponível, a garantia da sustentabilidade da estratégia, ou seja, a capacidade de produção pelos laboratórios públicos nacionais ou de compra, e a capacidade institucional de armazenamento e distribuição daquele imunobiológico. O sucesso do Programa Nacional de Imunização favoreceu a redução das desigualdades sociais, permitiu o acesso de toda a população a uma enorme gama de imunobiológicos ofertados por um programa público, reduziu substancialmente a frequência de doenças que impactam diretamente a vida de milhões de brasileiros, em particular os mais vulneráveis, e contribuiu para a redução da mortalidade em menores de 5 anos pela proteção contra uma série de doenças que incidiam e matavam mais neste grupo etário, especialmente entre as crianças mais vulneráveis, menos favorecidas. Vamos analisar, então, qual o calendário nacional de imunização que é oferecido anualmente e cada ano ele é atualizado. Então, o calendário nacional de vacinação
nesse calendário são descritas quais as vacinas que serão ofertadas na rotina dos serviços de saúde e nesse calendário estão estabelecidos quais os tipos de vacinas que serão aplicados, o número de doses do esquema básico e dos reforços, a idade para administração de cada dose da vacina e o intervalo entre uma dose e a outra, no caso de um imunobiológico cuja proteção exija mais de uma dose. O Programa Nacional de Imunização define calendários de vacinação com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e indígenas, sempre considerando o risco que cada uma dessas populações estão correndo, a vulnerabilidade em relação às doenças que são indicadas para vacinação e especificidades sociais de cada um desses grupos indicados para vacinação. E quais são os objetivos das vacinas para as crianças? Por que a gente enfoca principalmente nas crianças a vacinação? O objetivo é proteger as crianças o mais precocemente possível das doenças, garantir o esquema básico o mais precoce possível na vida da criança, os reforços e as demais vacinações nos anos posteriores. Então, garantindo que essa criança esteja protegida das doenças assim que os anticorpos maternos estiverem terminados. Embora o sistema imunitário de uma criança ainda está imaturo, as vacinas são muito eficazes para a proteção contra as doenças. E a maioria delas tem uma eficácia muito grande. Quais são os fatores relacionados ao sistema imunitário da criança que podem interferir na resposta a uma determinada vacina? Então, o primeiro item é a própria maturação do sistema imunitário daquela criança. Também o tipo de vacina que está sendo aplicado, qual é o antígeno vacinal, quando que essa vacina está sendo aplicada, qual a idade dessa criança que está sendo aplicada. Então, se uma vacinação for aplicada muito precocemente, essa criança ainda tem anticorpos maternos e pode diminuir a eficácia de uma vacina. Em que local que ela é aplicada, o microbioma da criança, possibilidade de co-infecções, então a criança ter outras doenças que podem alterar o sistema imunitário e alterar a resposta às vacinas, fatores maternos, como, por exemplo, o perfil imunológico de anticorpos que essa mãe passou para essa criança e que vai dar uma proteção na fase inicial da vida. E esses anticorpos maternos vão diminuindo com o tempo, e o nível desses anticorpos é que determina qual é a idade, o tempo em que essa vacina deve ser feita. E fatores genéticos do próprio indivíduo, que estão relacionados com a resposta às vacinações. Vamos analisar, então, o calendário nacional de imunização para o ano de 2020. Então, esse calendário é o último calendário feito pelo Programa Nacional de Imunização para o ano de 2020. Nesse calendário, ele mostra aqui em cima quais as vacinas que vão ser aplicadas, depois ele mostra quais as doenças que estão sendo protegidas, contra quais doenças que está sendo feita a proteção, depois ele mostra a idade em que vai ser aplicada aquela vacina, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, nos idosos e nas gestantes. Hoje nós vamos discutir na infância, então, desde o recém-nascido até 9 anos de idade. Em outras aulas, a gente vai discutir posteriormente as outras faixas de idade. Eu vou aumentar, então, cada um desses fatores, começando pelo nascimento, para a gente ver em pouco mais de detalhes quais são as vacinas por faixa de idade. Então, vamos analisar quais são as vacinas no período neonatal, quais as vacinas que uma criança recém-nascida deve fazer. Então, ao nascer, uma criança deve receber a vacina BCG e a vacina da hepatite B. A vacina BCG está protegendo contra as formas graves da tuberculose e a vacina da hepatite B está protegendo a criança contra a hepatite B. A vacina do BCG é aplicada em dose única, então a criança recebe uma única vez e a primeira dose da hepatite B é feita ao nascer.
Então, vamos entender um pouquinho mais a vacina BCG e a vacina da hepatite, um pouquinho melhor. Então, ao nascer, a criança deve receber a vacina do BCG, cuja sigla é a sigla do bacilo de Calmette-Guerin, que é uma vacina com bactéria viva atenuada. Essa dose é feita de modo intradérmico, como uma dose única, e a vacina BCG evita as formas graves da tuberculose. Entretanto, não evita o desenvolvimento da doença tuberculose, mas ele evita o desenvolvimento de formas graves, como a miliar, como a meningite tuberculose. Então, esse gráfico mostra para a gente a carga bacteriana no pulmão de um indivíduo infectado com o bacilo da tuberculose. Então, quando essa pessoa não é vacinada, o bacilo se multiplica intensamente com o tempo, depois ele faz uma pequena defesa, mas esses bacilos persistem praticamente pela vida do indivíduo, eventualmente diminuindo, mas podendo aumentar e causar a doença posteriormente. Então, o indivíduo que não teve a vacinação, a chance dele não conseguir erradicar a bactéria é muito grande. E mesmo vacinado, ele não consegue erradicar, mas ele diminui a quantidade de bacilo presente no pulmão. Então, uma pessoa que foi vacinada logo após o nascimento, e que ela entrar em contato com o vírus, ou com a bactéria vai se multiplicar no seu organismo, mas vai chegar num nível muito mais baixo do que aquele indivíduo que não foi vacinado. Ele vai conter um pouco a bactéria, a multiplicação da bactéria, mas ele é incapaz de erradicar o Mycobacterium tuberculose. Eventualmente, alguns indivíduos ele pode erradicar, em alguns indivíduos ele pode chegar num nível mais baixo, mas na grande maioria ele vai persistir ao longo da vida, podendo posteriormente ele diminuir e podendo eventualmente ele desencadear a doença. Então, o indivíduo mesmo vacinado contra o Mycobacterium tuberculose, ele pode apresentar a doença. A vacina vai protegê-lo contra as formas graves da tuberculose. Então, vai protegê-lo da meningite tuberculose, da forma miliar da doença, mas ele pode desenvolver a tuberculose. Vamos entender agora como é a vacina da hepatite B no recém-nascido. Então, a outra vacina que o recém-nascido deve receber é a vacina da hepatite B, que é gratuita na rede pública, faz parte do Programa Nacional de Imunização. Essa vacina é feita com vírus inativado. Então, ela é feita com a proteína de superfície do vírus da hepatite B purificado. A primeira dose deve ser feita, de preferência, nas primeiras 12 horas de vida da criança. Entretanto, se ela não recebeu a vacina assim que nasceu, ela pode ser feita até os 30 dias de vida da criança. A segunda dose é feita com 2 meses, quando ela está junto com a vacina pentavalente, a terceira dose com 4 meses, também junto com a pentavalente, e a quarta dose com 6 meses, junto com a vacina pentavalente. Entretanto, se a mãe dessa criança for uma portadora do vírus da hepatite B, então for uma paciente que tem a sorologia positiva para o antígeno HBsAg, ou seja, o antígeno de superfície do vírus da hepatite, essa criança deve receber, além da vacina, o anticorpo contra o vírus. Então, a imunoglobulina imune específica para o vírus da hepatite B. A doença hepatite pelo vírus B é muito grave na criança e ela cronifica em mais de 90% das crianças infectadas. Por isso que é extremamente importante acompanhar a gestante durante a gravidez, se ela tem sorologia positiva para hepatite B, e assim que a criança nascer, vacinar a criança e fazer o anticorpo contra o vírus da hepatite B. A vacinação na criança é a maneira mais eficaz de impedir a infecção pelo vírus da hepatite B. A vacinação universal no recém-nascido foi a medida mais factível e de melhor custo-benefício para a prevenção da hepatite B no mundo.
Mas, apesar da vacinação, se a mãe dessa criança for portadora do vírus e ela for positiva para o antígeno HBE, que significa que o vírus está em multiplicação ativa no organismo da mãe, e a carga viral da mãe for maior do que 7 ou 9 logaritmo da base 10 de cópias por ml de sangue da mãe, a mesma criança recebendo a vacinação, ela tem de 10 a 30% de chance de ser infectada pelo vírus da hepatite. Então, a meta primária da vacinação de uma criança para a hepatite B é evitar a infecção crônica pelo vírus da hepatite B, que é muito grave e que, ao longo prazo, vai levar a um quadro de insuficiência hepática e, muitas vezes, essa criança só vai sobreviver se ela sofrer um transplante de fígado. Então, a vacinação universal foi a medida mais eficaz para diminuir o risco de infecção crônica pelo vírus da hepatite B na criança recém-nascida. Vamos analisar agora como estão as vacinas aos 2 meses de idade. Então, nós vimos a primeira vacina que as crianças recebem é logo ao nascimento, e a segunda vacina, grupo de vacinas que ela vai receber é aos 2 meses de idade. Então, quais são as vacinas que uma criança vai receber aos 2 meses de idade? Então, ela vai receber a vacina contra o rotavírus, que previne, né, que protege a criança de infecções pelo vírus, rotavírus, que causa diarreia na infância, grave, e que causa uma mortalidade muito grande na faixa pediátrica, e ela vai receber, então, com 2 meses de vida, a primeira dose do rotavírus. Ela vai fazer a vacina, ao mesmo tempo, a vacina pentavalente, também a primeira dose, em que ela vai proteger contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B, a segunda dose da hepatite B, e a meningite por hemófilos influenza do tipo B. Depois ela vai receber também a proteção contra a poliomielite, com a primeira dose da poliomielite com vírus morto, com vírus inativado, e ela vai receber também a vacina pneumocócica, que vai protegê-la contra pneumonia, otite, meningite e doenças causadas pelo pneumococo. Então, aos 2 meses de idade, ela recebe esse grupo de vacinas. Vamos entender um pouquinho melhor cada uma dessas vacinas. Então, a vacina contra o rotavírus é uma vacina com vírus vivo atenuado. Ela é aplicada por via oral, e a primeira dose a criança recebe aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses, e depois um intervalo máximo, se ela não recebeu aos 2 meses, de mínimo de 30 dias entre uma dose e outra. A primeira dose pode ser dada a partir de 6 semanas de vida dessa criança. Entretanto, ela não pode ultrapassar 3 meses e 15 dias, porque aumenta, se ultrapassar a primeira dose, ultrapassar os 3 meses e 15 dias, aumenta o risco de complicação com essa vacina. E a última dose não pode ultrapassar os 7 meses e 29 dias. Então, ela começa com 2 meses e 4 meses. Se ela não recebeu essa dose, ela pode receber até 3 meses e 15 dias. E a última dose tem que ser até 7 meses e 29 dias. Se, no caso da criança receber a vacina por via oral, ela cuspir, regurgitar ou vomitar após a vacina não deve ser repetida. Ela é aplicada como dose, é uma vacina monovalente, ou seja, é um vírus mais frequente na população, e ela é gratuita na rede pública. Na rede privada, tem a vacina contra o rotavírus pentavalente, ou seja, ela tem 5 antígenos, cepas virais na vacina. Qual é a vacina pentavalente agora? Qual é a composição da outra vacina que a criança recebe aos 2 meses, que é a vacina pentavalente? Então, nessa vacina, ela vai receber vacinação contra 5 doenças específicas.
A primeira é contra o toxoide, é o toxoide tetânico purificado, que é o toxoide difitérico purificado, e que vai proteger contra a difteria. O outro antígeno é o toxoide tetânico, que é a toxina do tétano inativada, se transformada em toxoide, e que vai proteger a criança contra o tétano. A outra composição dessa vacina é a suspensão celular de bactérias inteiras mortas da Bordetella pertussis e vai proteger essa criança contra a coqueluche. A quarta vacina que compõe a vacina pentavalente é a hepatite B. Então, ela fez a primeira dose como vacina da hepatite B. Aqui, a segunda dose, ela vai receber dentro da vacina pentavalente. E a última dose, a última vacina que tem na vacina pentavalente, é um oligosacarídeos conjugados do Haemophilus influenza B, que vai prevenir a meningite pelo Haemophilus influenza, que é um quadro muito grave e muito frequente em crianças no primeiro ano de vida. Essa vacina tem como adjuvante o fosfato de alumínio, e ela usa como conservante o tiomersal. O esquema da vacina pentavalente, então, foi a primeira dose com 2 meses, a segunda dose com 4 meses, a terceira dose com 6 meses. O reforço com 15 meses é feita com a vacina tríplice, e com 5 anos é feita também com a vacina tríplice. Na vacina tríplice, ela vai ter apenas a difteria, o tétano e a coqueluche. E na tríplice não tem o vírus, a vacina contra hepatite B e não tem o hemófilos. Então, essa é a vacina que é feita como reforço quando a criança tem 15 meses e 5 anos de idade. A outra vacina que a criança toma aos 2 meses de idade é a vacina da poliomielite, que é uma vacina com vírus vivo e com vírus inativado. Então, a vacina da poliomielite tem 2 vírus. Uma vacina que é o vírus inativado, que é a vacina Salk, e uma vacina que é o vírus vivo, que é a vacina oral, que é a vacina da gotinha, que está com vírus vivo, que é a vacina Sabin. No Brasil, as primeiras doses da vacina contra a poliomielite, então com 2 meses, 4 meses e 6 meses, a vacinação é feita com a vacina com o vírus morto, então com o vírus inativado. Então, com 2 meses, 4 meses e 6 meses, a criança recebe a vacina com o vírus morto. Quando ela recebe agora o reforço com 15 meses, ela recebe a vacina com o vírus vivo, que é a vacina Sabin, que é a vacina da gotinha, com 15 meses e com 5 anos, que também é gratuita na rede pública. A vacina polio oral com vírus vivo é uma vacina que não deve ser utilizada em crianças hospitalizadas ou com imunodeficiências. É uma vacina com vírus vivo e o vírus pode reativar e causar poliomielite naquela criança. Então, se a criança for uma criança imunodeficiente ou estiver hospitalizada, ela não deve receber essa vacina. A vacina da polio oral com vírus vivo é feita principalmente nos dias de campanha nacional de vacinação, que ocorre todos os anos contra a poliomielite. A poliomielite foi erradicada do Brasil graças a essa vacinação com a poliomielite oral, que é a vacina Sabin. E ela é mantida, erradicada do país às custas das campanhas dos Dias Nacional de Imunização, que é feito todos os anos para vacinação contra a poliomielite, que mantém o Brasil livre da poliomielite. A outra vacina que a criança recebe aos 2 meses de idade é a vacina pneumocócica 10. A vacina pneumocócica é uma vacina conjugada, ou seja, é um polissacarídeo da bactéria pneumococcus conjugado a uma proteína. Então, ela é uma vacina inativada, então ela não tem antígenos vivos. Ela utiliza 10 sorotipos do estreptococo.
8 desses sorotipos são conjugados com a proteína D do Haemophilus influenza tipo B. Uma é conjugada com o toxoide tetânico e uma é conjugada com o toxoide difterico. Nós temos dificuldade para responder a antígenos polissacarídeos. E o estreptococo, a cápsula do estreptococo, é principalmente antígeno polissacarídeo. Então, essa vacina é conjugada com uma proteína, que essa proteína, então, do hemófilos, do tétano e da difteria, facilita o processamento e apresentação de antígeno e a formação de anticorpos contra o pneumococcus. Ela contém como adjuvante fosfato de alumínio, e ela tem um esquema da primeira dose com 2 meses, a segunda dose com 4 meses, e um reforço com 1 ano de idade. Essa vacina que tem na rede pública, que é oferecida para crianças menores do que 5 anos de idade, é a vacina polissacarídica 10. Na rede privada, nós temos a polissacarídeo 13 e a polissacarídeo 23. Essas são oferecidas para pacientes de maior risco, que têm maior chance de terem infecções com pneumococos, mesmo na rede privada. Essas são oferecidas, mas para grupos particulares de pacientes. O esquema básico de imunização é vacinada com a pneumocócica 10, que são os principais sorotipos que causam doença nas crianças. Aos 3 meses de idade, a criança, então, aos 3 meses de idade, a criança vai receber a vacinação contra o meningococo C, ela protege essa criança da doença invasiva pelo meningococo, ou seja, particularmente a meningite meningocócica, ou a forma disseminada da doença. E ela é feita, então, aos 3 meses de idade. Vamos entender um pouquinho melhor essa vacina do meningocócica. Ela é também uma vacina conjugada. Ela é feita com o componente da cápsula da bactéria, oligosacarídeo, do sorogrupo C, conjugado a uma proteína. Então, a primeira dose, a gente usa o sorotipo C, e a criança faz com 3 meses. A segunda dose, também com o sorotipo C, aos 5 meses de idade. E o primeiro reforço da vacina é feito com 1 ano, também com o sorotipo C. O segundo reforço da vacina é feito com 11, 12 anos de idade, e aí utiliza uma vacina conjugada com vários sorotipos do meningococo, o A, C, W, Y. Então, ela protege contra a doença invasiva causada pela Neisseria meningitis, particularmente a meningite, que é um quadro gravíssimo e causa muito risco de morte para a criança. Então, a outra vacina meningocócica é a meningocócica B, mas ela só existe na rede privada. Então, o Sistema Nacional não tem a meningocócica B, porque é um sorotipo muito menos frequente aqui no Brasil. A primeira dose é feita com 3 meses, a segunda dose com 5 meses e o primeiro reforço com 12 meses. Se a criança for viajar para um local que tenha a prevalência do sorotipo B, é indicado ela fazer a vacinação na rede privada. Aos 4 meses, essa criança vai receber um reforço, então, aos 4 meses de idade, ela vai receber a segunda dose do rotavírus, a segunda dose da vacina pentavalente, a segunda dose da polio inativada e a segunda dose da pneumocócica. Então, ela vai fazer o reforço dessas vacinas. As mesmas vacinas que ela teve com 2 meses, ela vai ter agora a segunda dose com 4 meses de idade. Com 5 meses de idade, ela vai fazer a segunda dose da meningocócica C, que nós já conversamos. Então, ela fez a primeira dose com 3 meses e a segunda dose com 5 meses de idade. Aos 6 meses de idade, essa criança agora vai receber a terceira dose
da vacina pentavalente, que nós já conversamos. Então, ela recebeu a primeira dose com 2 meses, a segunda dose com 4 meses e a terceira dose agora com 6 meses. 2, 4 e 6 meses de idade. E a vacina da polio, a mesma coisa, primeira dose com 2 meses, 4 meses e a terceira dose com 6 meses. Então, aos 6 meses de idade, ela vai ter a terceira dose da pentavalente e a terceira dose da poliomielite. Aos 9 meses de idade, essa criança vai receber a vacina contra a febre amarela, que vai proteger essa criança contra a febre amarela. Então, vamos entender um pouquinho mais a vacina contra a febre amarela. Então, a vacina da febre amarela é uma vacina com vírus vivo atenuado. Ela é feita de modo subcutâneo e o esquema de vacinação, ela faz a primeira dose com 9 meses de idade e ela vai fazer um reforço aos 4 anos de idade. Porém, se essa criança chegar aos 4 anos e não tiver feito a dose de 9 meses, ela toma uma dose única depois dos 5 anos de idade. Então, se ela tiver, a partir dos 9 anos, ela toma uma dose única da vacina. Essa vacina é de vírus vivo atenuado e ela não deve ser aplicada com a tríplice viral, que também é vacina de vírus vivo. Entre a febre amarela e a tríplice viral, deve haver um intervalo de pelo menos 1 mês, porque aumenta o risco de complicação e diminui a eficácia das duas vacinas. E ela, sendo uma vacina de vírus vivo atenuado, ela é contraindicada para pacientes imunodeprimidos. E ela também é disponível na rede pública. Aos 12 meses de idade, a criança agora vai fazer a reforço da vacina contra o pneumococo. Então, ela já tinha tomado a primeira dose com 2 meses, a segunda dose com 4 meses, e ela vai fazer agora o primeiro reforço com 1 ano de idade. O reforço também da vacina contra o meningococo C, e vai tomar a primeira dose da tríplice viral, que é o sarampo, cachumba e a rubéola. Então, vamos entender um pouquinho mais essa vacina do sarampo, cachumba e da rubéola. Então, essa vacina tríplice viral é sarampo, M, cachumba e rubéola, da sigla em inglês, ou SCR, da sigla em português. A primeira dose da vacina, então, é feita com 12 meses. Um reforço é feito com 15 meses. Com 15 meses, ela vai receber a vacina tríplice, mas nela vai receber uma outra vacina junto e vai se transformar, então, na tetraviral, que ela vai ter, aos 15 meses de idade, o sarampo, a cachumba e a rubéola, mais o vírus da varicela. Então, essas vacinas utilizam vírus vivo atenuado, então elas não devem ser feitas em pacientes com imunodeficiência. A criança tem anticorpos contra o sarampo até os 9 meses de idade. Por isso que essa vacina não pode ser feita muito precocemente, porque senão os anticorpos maternos vão impedir a eficácia da vacina. Por isso que atualmente, como existe pouco sarampo no Brasil, a vacina passou para 12 meses. Então a criança recebe a vacina tríplice viral com 12 meses de vida. E ela é disponível na rede pública. Com 15 meses de vida, essa criança vai fazer o primeiro reforço da tríplice bacteriana, que as primeiras doses estavam junto da pentavalente, só que agora, a partir dos 15 meses, ela não tem mais nem a hepatite B, nem a do hemófilos, e fica apenas a difteria, o tétano e a coqueluche. Então, com um ano e meio, essa criança vai fazer o reforço da pentavalente com a vacina tríplice bacteriana. Ela vai fazer o reforço da poliomielite, agora utilizando o vírus vivo, né, com a polio oral, com vírus vivo, e ela vai fazer uma dose da tríplice viral.
Então, ela vai receber uma dose da tríplice viral e uma dose da tríplice de reforço da tríplice bacteriana, um reforço da poliomielite e ainda vai receber a primeira dose, a dose da hepatite A, a vacinação contra a hepatite A. Então, aos 15 meses, é o reforço com a tríplice bacteriana, a poliomielite, a tríplice viral e a hepatite A. Vamos entender um pouquinho a hepatite A, que as outras nós já discutimos. Em relação à tríplice bacteriana, então, como eu já falei, ela já recebeu a pentavalente com 2 meses, que tinha as 3 bactérias estavam contidas lá, a toxina difitérica, a toxina tetânica e a bacilo da pertussis. Então, ela já recebeu com 2 meses, com 4 meses e com 6 meses. Agora, com 15 meses, ela vai receber a tríplice, que consta só de tétano, difteria e coqueluche. E depois, com 4 anos, também a tríplice. Então, na rede pública, a vacinação tríplice é feita com a bactéria da Bordetella pertussis, com a bactéria inteira. Então, é uma bactéria inteira morta, mas é a bactéria inteira. Na rede pública, a gente tem, na rede particular, a gente tem essa vacina com a bactéria, com a vacina, com a bactéria, só um pedacinho dessa bactéria. Então, é a vacina acelular. Eu não tenho a bactéria inteira, eu tenho só um pedacinho dessa bactéria compondo a vacina. A vantagem da vacina acelular é diminuir o risco de complicações da vacina da coqueluche. A tríplice viral, então, é o sarampo, cachumba e rubéola, e a primeira dose dessa vacina é feita com 12 meses, e é uma vacina com vírus vivo atenuado. E o reforço dessa vacina é com a tetraviral, em que ela vai ganhar, além do sarampo, do cachumba e da rubéola, ela vai ganhar o vírus da varicela, que causa a catapora na criança. E ela é disponível também na rede pública para as crianças fazerem essa vacina com 12 meses a tríplice viral e com 15 meses a tetraviral. A hepatite A é feita com dose única aos 15 meses de idade e ela utiliza o vírus inativado, então é uma vacina com vírus morto e ela protege a criança da infecção pelo vírus da hepatite A e ela é disponível também na rede pública. A hepatite A causa hepatite na criança muito mais benéfica do que a hepatite B, que nós vimos a vacinação na criança recém-nascida. A hepatite B cronifica, causa uma lesão hepática muito grave, enquanto que a hepatite A dá um quadro agudo de infecção, a criança pode até morrer de uma hepatite fulminante nessa infecção aguda, mas ela não cronifica como a hepatite B que nós discutimos que a criança recebe ao nascimento. Aos 4 anos de idade, essa criança vai receber agora o segundo reforço da tríplice bacteriana, então difteria, tétano e coqueluche, o segundo reforço da poliomielite, que é a vacina Sabin, então é a vacina com vírus vivo, o reforço da febre amarela, então ela vai tomar um reforço da febre amarela e ela vai tomar a varicela isoladamente. Então, aqui ela recebeu, como na dose única, a cachumba, a rubéola e a varicela, o sarampo, a cachumba, a rubéola e a varicela na tetravalente viral. Agora, com 4 anos, ela vai receber somente a vacina da varicela. Ela não vai receber mais os outros componentes da vacina. Então, a vacina da varicela monovalente, ou seja, contendo apenas o vírus da varicela, ela é feita com vírus vivo atenuado, a aplicação é subcutânea, a primeira dose foi com a tetraviral aos 15 meses, e a segunda dose é feita agora com a vacina monovalente aos 4 anos de idade. Aos 9 anos de idade, a criança vai receber
uma dose de reforço contra a vacina da febre amarela, se caso ela não tomou a vacina. Se ela já tomou, ela não precisa mais fazer essa dose. Se ela já tomou a primeira dose aqui e ela já fez um reforço, ela não precisa mais receber. Se caso ela não tomou a vacina de febre amarela até agora, ela faz uma dose única da vacina da febre amarela. E ela vai tomar também a vacina do HPV. Então, que são 2 doses e que a criança começa a tomar aos 9 anos de idade. Então, vamos entender a vacina do HPV. Então, a criança, o HPV é o vírus do papiloma humano. Então, essa vacina é feita com vírus inativado. Então, é um vírus morto. Ela faz a primeira dose com 9 anos e a segunda dose após 6 meses. Ela é indicada para meninas na rede pública, para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Essa doença a vacina contra o HPV, ela vai prevenir infecções persistentes e lesões pré-cancerosas causadas pelos sorotipos do vírus do HPV, do vírus do papiloma humano, 6, 11, 16 e 18. Além disso, ela vai prevenir o câncer do colo do útero, da vulva, da vagina, do ânus e de verrugas genitais, que é o condiloma acuminado, que é frequente em mulheres. A outra vacina, que não faz parte do esquema de vacinação regular, como o esquema da vacinação, do calendário de vacinação, mas que é aplicada regularmente nas crianças, nos dias de campanha nacional de vacinação, é a vacina da influenza contra a gripe. A vacina da influenza é utilizada com vírus vivo inativado, com vírus inativado, ou seja, o vírus está morto. Ele não vai causar a doença porque o vírus está morto. A aplicação é intramuscular e o esquema, a criança pode tomar essa vacina quando ela tiver mais de 6 meses até os 6 anos de idade. Ela vai tomar em 2 doses, então ela fez a primeira dose na campanha de vacinação, 1 mês depois ela deve procurar o posto de saúde para fazer a segunda dose da vacina. Em crianças menores de 3 anos, a dose é menor, 0,25 ml, do que crianças maiores de 3 anos, que a dose é meio ml para aplicar intramuscular. Ela utiliza na vacina 3 cepas do vírus da influenza. Essas cepas, cada época no país e regionalmente, existe a circulação de cepas específicas do vírus da influenza. E quem controla quais são os vírus que estão circulando é a Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde é que define quais são as 3 cepas mais prevalentes que devem compor a vacina para ser aplicada naquele local. Então, a vacina muda de lugar para lugar e ela é utilizada num determinado local segundo a prevalência da cepa do vírus influenza que está ocorrendo naquele local. E ela é utilizada de modo gratuito para crianças menor do que 5 anos nas campanhas nacionais de imunização. Então, nós vimos nessa aula o esquema básico de vacinação do Programa Nacional de Imunização, que fazem parte do calendário de imunização da criança. Nós vamos discutir posteriormente o calendário de imunização das outras faixas de idade e também vamos discutir as doenças, algumas dessas doenças e as vacinas específicas que em outras aulas posteriores. Então, nos encontramos posteriormente nas outras aulas que dão continuidade e sequência ao conteúdo que nós discutimos hoje.